Olá pessoal, mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai falar: o Flamengo tentou ou não tentou o John Ares? Por que a gente está mencionando esse assunto? Porque o John Ares está sendo contratado pelo Palmeiras e a gente vai trazer todas as informações, valor que o Palmeiras vai pagar, forma de pagamento, Fluminense vai receber alguma coisa ou tentou John Ares, o Flamengo tentou ou não John Ares, o Flamengo dificultou a vida do Palmeiras ou não nessa contratação do John Ares pelo Verdão junto ao Wolverhampton. A gente vai trazer todas essas informações. Também vamos falar do volante Alan. Está na mira do Vasco, mas há grande chance de ele ir para uma outra equipe da Série A do futebol brasileiro. Eu vou dar um spoiler. É de São Paulo, mas não é o São Paulo, um clube que já tentou o Alan anteriormente. E também, por falar em São Paulo, vamos contar aqui a estratégia do Flamengo para ter Marcos Antônio. Pois é, volante do São Paulo, destaque da equipe do Crespo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, galera, vamos agora para as informações, pessoal. É o seguinte, John Ares, a gente trouxe aí nas outras redes sociais, nas últimas horas, Palmeiras acertou a contratação de John Ares. E a grande questão, o Flamengo tentou? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Eu vou trazer aquilo que eu ouvi lá no Flamengo. Sim, o Flamengo, não vou dizer a palavra tentou, porque o Flamengo não fez uma proposta. O Flamengo entrou em contato, como acontece, sondou a situação do John Ares. Olha, John Ares, e aí? Tem interesse? Ligou para os representantes do atleta. Na ocasião, o John Ares falou, não tem, porque o Flamengo é rival do Fluminense e tal, não pegaria bem. E isso, gente, aconteceu um tempinho atrás. Foi antes de o Flamengo iniciar a negociação por Lucas Paquetá. O Flamengo iniciou a negociação por Lucas Paquetá no finzinho de dezembro, ou seja, tem muito tempo. Agora, o Palmeiras foi lá, fez uma proposta ao Wolverhampton, 25 milhões de euros. Por contrato, o Fluminense tinha a prioridade, poderia chegar aos mesmos números que o Palmeiras ofereceu e levar o jogador. O Fluminense chegou ao limite de 20 milhões de euros. Obviamente, o Wolverhampton não aceitou, porque tinha uma proposta de 25 milhões de euros. No fim das contas, o Palmeiras levou, vai assinar um contrato com o jogador válido por 4 temporadas, vai pagar 25 milhões de euros em parcelas durante 4 anos, sendo 2 parcelas por ano, uma em cada semestre. E o Fluminense ainda vai receber 800 mil euros, porque quando ele foi vendido pelo Fluminense ao Wolverhampton, ficou combinado que o Fluminense teria direito a 10% de mais-valia, ou seja, 10% do lucro da venda futura. O Fluminense vendeu o jogador ao Wolverhampton por 17 milhões de euros. O Wolverhampton está vendendo agora por 25, ou seja, um lucro de 8 milhões de euros. O Fluminense tem direito a 10% desse valor, 800 mil euros. Dá em torno aí, sei lá, 5 milhões e meio de reais, mais ou menos isso. No fim das contas, o Fluminense está lucrando mais um dinheirinho aí com essa ida do John Ares ao Palmeiras. Mas resumindo, o Flamengo sondou, não vou dizer que tentou, mas se interessou lá em dezembro, um tempinho atrás, tá bom? Vamos falar agora do volante muito fraco, vai por mim. Vamos falar agora do volante Alan. Pois é, o Vasco foi mais um clube que demonstrou interesse no volante Alan do Flamengo. Fernando Diniz pegou o telefone, ligou para o jogador. Pá, e aí, Alan, você topa vir para o Vasco e tal, não sei o quê? Demonstrou interesse. A diretoria, obviamente o Diniz fez isso com o aval da diretoria, provavelmente Admar Lopes, que hoje é o diretor do Vasco da Gama, um homem responsável pelas negociações do Vasco da Gama. Porém, o volante Alan está mais próximo de um outro clube da Série A. É o Corinthians. O Corinthians que é o volante Alan de qualquer jeito. Inclusive, um membro da diretoria do Corinthians, quando eu perguntei, falei, alguma chance de Alan do Flamengo chegar aí ao timão? Aí o rapaz respondeu assim, estamos lutando para tê-lo. O Corinthians não desistiu do Alan, está tentando, só que a gente sabe que a situação financeira do Corinthians também não é boa, tal como a do Vasco da Gama. Resta saber quem vai levar a melhor. O São Paulo, entre aspas, tirou o time de campo. Mas o Corinthians hoje é o clube que está mais próximo de contratar o volante Alan. Pelo menos é o que eu ouço nos bastidores, tá? Conversando com
membros da empresa que agenciam a carreira do volante ala. É pelo menos o meu entendimento. Agora, o Vasco, que está firme no mercado, pode chegar lá no Flamengo e fazer até uma proposta melhor que a do Corinthians. E aí o Flamengo virar para o jogador e falar, ó, o Vasco fez uma proposta melhor. O Corinthians vai ter que chegar perto disso ou fazer mais ou menos isso. Estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Mas, de fato, o Vasco, sim, tem interesse. Fernando Diniz ligou para o jogador, mas hoje o Corinthians é o clube que está mais próximo, digamos assim, até porque está conversando com os empresários do atleta há mais tempo. Antes mesmo do São Paulo, tá? Antes mesmo do São Paulo. Só que agora o São Paulo desistiu. E por falar em São Paulo, o Flamengo já tem a estratégia para conseguir a contratação de Marcos Antônio. Por quê? O Flamengo, na última reunião com o São Paulo, fez um acordo com o São Paulo. Beleza, São Paulo, vamos fazer o seguinte, a gente mantém interesse no Marcos Antônio, beleza, só que a gente vai botar um pouco o pé no freio nessa tentativa, só que teremos a preferência da compra desse jogador no meio do ano, na próxima janela de transferência. Vocês topam? O São Paulo foi lá, apertou a mão. Um acordo de cavalheiros. Não tem nada assinado, é um acordo de cavalheiros entre os dirigentes. No caso, José Boto e provavelmente Rui Costa, que é o diretor de São Paulo. E aí, no meio do ano, o Flamengo vai fazer uma proposta para comprar o jogador. Lembrando que esse jogador ele pertencia a Lazio, foi emprestado ao São Paulo com um valor de obrigação de compra. Se ele batesse as metas, bateu de maneira bem tranquila. E agora o São Paulo vai ter que tirar do bolso 4,2 milhões de euros em parcelas, tá? Que dá mais ou menos 26 milhões de reais. Porém, o São Paulo também vive uma crise financeira. Mas sabemos que para o Flamengo ninguém vai aliviar. Ninguém vai aliviar. Então o São Paulo não vai fazer a venda desse jogador por menos de 8 milhões de euros. Isso é informação, não é achismo. Embora o São Paulo não tenha colocado nenhum valor fixo. Olha, eu só vendo o Marcos Antônio por esse valor. Não fez isso. Não fez isso. Mas nos bastidores o Flamengo sabe que por menos de 8 milhões de euros o São Paulo não vende Marcos Antônio. E tá tudo bem. É um jogador de 25 anos, valorizado. O São Paulo é que fez uma boa negociação na ocasião com a Lazio. Botou um valor de obrigação de compra extremamente baixo, pelo que o jogador apresenta, pelo que o jogador está valorizado no mercado. No fim das contas, o São Paulo fez uma boa negociação com a Lazio. E agora o Flamengo vai tentar comprar esse jogador no meio do ano, pelo menos esse é o acordo de cavaleiros. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Um beijo para vocês, uma ótima sexta e fui! Ele é trocar o São Paulo pelo futebol do estrangeiro, no caso então o futebol dos Estados Unidos. Ainda não há uma proposta em cima da mesa, mas enfim, os representantes do Alisson sabem que há ali interessados no futebol da Major League Soccer. Há uma abertura de clubes norte-americanos para buscarem o Alisson, que também foi alvo já de pesquisa, ou pelo menos de sondagem de outros clubes do Brasil. Claro que o Corinthians é a história mais midiática, não foi para frente aquele empréstimo, o Corinthians não quis pagar a taxa de empréstimo, deu toda aquela polêmica, o Alisson voltou a treinar, mas claramente não conta ou não contava, continua não contando para o Crespo no tricolor. Então a nossa nova informação aqui é que continua buscando uma saída e que o mercado mais aliciante para ele hoje, o provável mercado de saída, é o mercado do futebol dos Estados Unidos. A gente está apurando bastante notícias sobre o Alisson. Entrou um novo clube que tem um interesse, mas não avançou em negociação ainda. Do Brasil, Felipe? Do Brasil. Ah, é? Que é o Santos. Poxa. O Alisson ele é muito bem avaliado nos bastidores do Santos. O Santos gosta do perfil do Alisson, sondou, fez aquela sondagem inicial, ainda não avançou numa negociação concreta. Isso pode mudar após o Paulistão, após o fim do Paulistão, nessa janela curta que vai ter ainda aberta a janela de transferências. Mas como o Bruno Andrade disse aqui, a preferência do Alisson, no momento, é o futebol dos Estados Unidos, a Major League Soccer. O Eduardo Rodrigues está perguntando assim, ó, existe alguma chance do São Paulo, se ele não for para lugar nenhum, do São Paulo ceder e emprestá-lo sem custo para o Corinthians? Não. Essa chance não existe? Não. Tá, o Eduardo Rodrigues que perguntou. A cláusula está bem colocada. A única situação que pode mudar e o Alisson jogar, por exemplo, no São Paulo, é o Crespo sair. Porque o Crespo foi muito claro que ele não tem lugar no time. Uhum. O torcedor de São Paulo não quer ver o Alisson jogando. Não quer. Tá na bronca.
E assim, falo isso com muita tranquilidade aqui e tal, isso já foi mal interpretado, mas eu falo isso com muita tranquilidade. O torcedor está no direito de não querer um jogador. O jogador é um trabalhador e quer atuar, quer exercer a profissão dele. Dentro do elenco do São Paulo, todo mundo gosta muito do Alisson e julga que o Alisson é um jogador importante para o São Paulo. Só que isso depende o quê? Da comissão técnica. A comissão técnica coloca ele fora dos planos. O Crespo não corre risco de demissão. Não há uma... Já correu, mas não corre mais, né? Não há nenhum movimento de mudança hoje para troca de comando da comissão técnica. Então, hoje, como bem disse o Bruno, o movimento do staff, de quem representa o Crespo hoje, é muito mais um movimento para um mercado que está se abrindo fora, e o mercado da MLS está ficando forte agora, e outros mercados, do que propriamente o mercado brasileiro. O Santos mesmo, ninguém acredita que vai acontecer. Não, a questão do Marcos Antônio é assim, Marcos Antônio e o São Paulo negocia com o Flamengo, ou conversa com o Flamengo, tem um papo ali sobre dar ao Flamengo uma preferência de compra do Marcos Antônio. E por que o São Paulo abre essa possibilidade? Nos bastidores do São Paulo, o que eu ouvi foi assim, existe um assédio muito grande que não é de agora e já é público, né? Tanto que o São Paulo já recusou uma proposta pelo Marcos Antônio, e a gente trouxe aqui essa informação, desse interesse e não desistência da contratação do Flamengo, do Marcos Antônio, do Flamengo contratar o Marcos Antônio. O que o São Paulo pensa? Ao dar essa preferência de compra pro Flamengo, tira um pouco dessa coisa do assédio. Por quê? Vamos imaginar o seguinte cenário. O jogador contratado pelo Flamengo, contratado pelo São Paulo, tá lá, exerceu a opção de compra, fez um novo contrato, ele começa a jogar bem, vem um clube gigante da Europa, vem um clube grande e faz uma proposta de 30 milhões de euros. A preferência de compra é do Flamengo. Flamengo, você vai cobrir essa oferta? O Flamengo fala, vou cobrir. Contrata o jogador. O São Paulo se resguarda de fazer uma grande venda do atleta. Então, beleza. Então, vocês vão comprar o jogador por um valor astronômico e aí você dá a resposta ao seu torcedor de que o Flamengo contratou porque exerceu uma preferência de compra, porque tinha alguém lá atrás grande querendo comprar. Um Lyon, sei lá, um Barcelona. Um outro clube da Europa. Um outro clube da Europa grande. Ou o Cruzeiro que seja. O Cruzeiro, de repente, o Pedrinho BH decidiu investir e fez uma oferta de 25 de euros. Aí o Flamengo foi lá e cobriu, pagou 28. Opa, São Paulo decidiu vender. Então tá bom, beleza. É um jogador que está muito valorizado, decidiu vender a preferência do Flamengo, o Flamengo foi lá e contratou. Então, assim, como o Flamengo teria, no caso, se fechar e não está fechado, essa preferência de compra, você tira do seu cangote, vamos dizer assim, o Flamengo tentando tirar o jogador a qualquer custo e em cima de você. Então você elimina o Flamengo de ficar em cima do teu jogador e falando com o teu jogador e falando com o staff do jogador e mandando proposta toda hora. Porque assim, o São Paulo já avisou o Flamengo, proposta de 7, proposta de 7,5, proposta de 10, o São Paulo não vai aceitar. Não vai aceitar? Não vai aceitar. E o São Paulo tenta ainda costurar nesse acordo, assim, eu estou falando de tentativa, isso ainda não está na mesa. Tenta ainda costurar nesse acordo de preferência de compra, de repente, retomar a conversa pelo Alan. Por que não? Então, assim, o São Paulo ainda não bateu o martelo de nada, não tem nada fechado, é uma ideia, é uma conversa inicial de dar ao Flamengo a preferência de compra para espantar esse assédio muito forte do Flamengo e ver seu jogador valorizado. Se vier alguém tentar comprar, o Flamengo cobrir, for um valor alto, beleza. O Flamengo ele tem 25 anos. Vocês acham que vale tudo isso? Nossa. O Flamengo, o São Paulo precifica ele num valor Caio Jorge. Então, eu acho que é milhões de euros.
Eu acho que é muito. Mas ele coloca esse Bruno, valor... o que o Marcos Antônio tem jogado... Não, ele tem jogado muito bem. Eu entendi a questão da idade. Mas não Quantos é anos o só Caio a Jorge questão tem? da idade, é a questão da posição. Quantos anos o Caio Jorge tem? 21, 22, mas o Caio Jorge é atacante. Entendeu? Por exemplo, a comparação dele pode ser com quem? Com o Bidon? O Bidon. Marcos Antônio? Sim. Bidon. Mas Quanto Bidon- vale o Bidon? É, o Paquetá, né? Com Paquetá? Posição. Beleza. O Paquetá tem 28, o Marcos Antônio 25 e o Bidon tem 21. Isso. Só que o Bidon é um cara que o Corinthians não pretende vender ele por menos de 30 milhões de euros. Então, mas se o Bidon vale 30, o Marcos Antônio não pode valer 30 Só que a também. informação do Hernan bate com o quê? O São Paulo quer valorizar um ativo que é muito Ou importante quer e dizer, é raro no mercado. ou quer dizer, se o Marcos Antônio mas- valer 30, Tá. tudo bem, o Bidon tem que valer mais. Então, mas assim, ó, pra mim, o que ficou claro, é por isso que eu falo que é complexo isso, Aham. e ele tá no começo. É uma conversa que está inicial. Muita gente, às vezes, se bobear, não vai nem entender o que eu estou falando aqui. Por isso que eu estou tentando ser Danilo. o mais claro possível. Aham. A ideia do São Paulo, ao negociar essa preferência de compra com o Flamengo, o que é? A ideia é tirar esse assédio que está muito forte agora Entendi. e valorizar o ativo Claro, e o e São Paulo colocar um pede preço quanto quer, e claro. colocar um preço lá em cima. Sim, sim. Então, qualquer clube que quiser contratar o Marcos Antônio vai ter que ser um preço lá em cima, inclusive o Flamengo. Claro. E o Flamengo fica tranquilo que o São Paulo não vai negociar com outro clube sem o aval do Flamengo. Entendi. Entendeu? E eu acho que o São Paulo pode pedir quanto ele quer. Mas E eu se Entendi, sou um outro clube, não pagaria 30 Mas o São milhões. Paulo coloca esse preço, o São Paulo coloca esse preço porque é o famoso preço não quero vender. Claramente isso. E tá É igual- certo o São é Paulo. isso aí. Então, E outra entrando aqui na coisa. discussão muito rapidamente. E outra coisa, tem que ver se o Flamengo vai aceitar Pagar. só a preferência de compra, entre aspas, só a preferência de compra. que não- Porque de repente o Flamengo quer o jogador incorporado lá, né? Mas aí será que vai pagar esse valor acima? É muito ainda embrionário falar. Eu vi muita gente ontem apontando o dedo, falando, o São Paulo está se vendendo, o São Paulo tá se apequenando e tal. Se você olhar no todo, no geral, no movimento em si, eu concordo. Sim, Mas se você começar a analisar o bastidor, buscando uma informação ali, buscando outra informação ali, de fato o São Paulo está tentando o principal que é? Tirar esse assédio maluco que está vindo a todo momento. Mas o São Paulo tá Hernan, certíssimo. É tirar 7,5 Hernan, agora, é tirar 10 que prometem chegar, é parar com essa loucura e deixar o jogador quieto, entre aspas, em paz, jogando no São Paulo. Fala, Bruno. Não, eu entendo, vamos lá, né? A gente sempre faz essa ressalva antes de dar uma opinião, que a nossa live é de informação e não é de opinião, mas para mim faz pouco sentido a única contrapartida nesse caso ser tirar a sombra do Flamengo agora. Para o São Paulo aceitar essa preferência do lado do Flamengo, tem que ter uma contrapartida muito mais forte. Por exemplo, o empréstimo do Alan ou a contratação de outro jogador. O simples fato de tirar hoje o Flamengo da jogada, colocando isso para o futuro, acho muito estranho e muito pequeno, sinceramente. Acho que essa é a palavra. Hoje é muito pequeno você entregar uma preferência de compra para o Flamengo sem nenhuma contrapartida. A contrapartida tem que existir. Mas a contrapartida é essa. A contrapartida é essa. Você ter, por exemplo, o Alan. Eu acho pequena. Eu acho uma contrapartida pequena. É que eu acho que mostra a força do Flamengo. Mas é só uma opinião, no bastidor, claro, enfim. entendeu? Além do São Paulo, tudo bem, é uma atitude pequena do São Paulo, mas mostra ainda mais a força do Flamengo. Com o Flamengo, ele chega no clube e fala assim, eu quero esse jogador, então me dá preferência. Deve ter algum acordo, etc., nessas conversas, mas mostra a força do Flamengo para negociar com ele. Mas o Alan é mais primeiro volante do que ele, né? Sim. Mordedor. O Alan é diferente, né? São posições diferentes, certo? Sim, exatamente. Caramba, é uma loucura. Eu vejo muitas críticas nas redes sociais. sobre O isso. Leão lembrou aqui que, por exemplo, o Botafogo comprou o Danilo por 23 milhões de euros. Do Nottingham Forest. Dá pra fazer a comparação? O Danilo tá jogando muito. Eu vi o pessoal falar, assim, o Botafogo trata o Danilo como inegociável, tanto que o Danilo não vai deixar o Botafogo nessa janela de transferência, ele não vai pro Palmeiras. E até uma informação, o Palmeiras demonstrou interesse, buscou a contratação, mas o Botafogo teve uma conversa, o John Textor com a Leila,
E pra não romper essa relação boa que tem entre os Eles clubes... têm relação boa? Pô, eles melhoraram muito a relação agora. Porque foi guerra, né? Foi, mas agora a paz reina ali, entendeu? É mesmo? E agora o Palmeiras já falou que não vai forçar por essa contratação. O Sérgio mandou uma questão aqui que é interessante, ó. Se Qual? o Marcos Antônio for pro Flamengo, ele vai ser um terceiro reserva, porque tem muitos jogadores nessa posição. Mas o Flamengo tem 2, 3 reservas para cada posição. E o Emanuel Andrade pergunta aqui se o Martinelli não joga mais que o Marcos Antônio. Não, perdão, acho que não. Acho que o Marcos Antônio é mais jogador, mas o acho que Martinelli é bom. O Martinelli é bom. Bom jogador. Mas o Marcos Antônio é melhor.